O que vou te revelar agora é um segredo proibido pela história. Fatos que a elite tentou apagar e falhou. Você vai sentir nojo, vai sentir raiva e vai duvidar de tudo o que aprendeu. A verdade sobre o poder é mais doentia do que você imagina. Vou te mostrar como um simples tempero valeu mais que ouro e custou milhões de vidas. E esse é só o começo. Prepare sua mente. Vamos desvendar, em ordem, os 4 fatos mais bizarros e chocantes da história. E o último vai mudar a forma como você enxerga a própria justiça. Fique até o final. Não deixe que a história se perca no tempo. Se você ainda não faz parte dos Curiosos Ocultos, inscreva-se e junte-se a nós. E você, curioso oculto, qual história bizarra você descobriu e que te deixou sem palavras? Conte pra nós aqui nos comentários. No século XVII, o controle de uma única e minúscula ilha no Pacífico poderia te transformar no homem mais rico do planeta. O segredo? Esta semente, a noz moscada. Mas o preço para manter esse monopólio era impensável. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, a corporação mais poderosa da história, descobriu que a noz moscada só crescia nesse arquipélago. Para eles, não era um tempero, era um investimento estratégico, uma arma financeira. E eles estavam dispostos a tudo para proteger seus lucros. Eles construíram fortes, escravizaram a população local e proibiram qualquer outra nação de se aproximar. Mas os ingleses, seus rivais, conseguiram se estabelecer em uma pequena ilha chamada Rum. A tensão era máxima. Uma guerra mundial por um tempero estava prestes a explodir. E aqui vem o fato chocante. Em 1667, para acabar com o conflito, holandeses e ingleses fizeram uma troca. Os ingleses cederam a ilha de Rum, a fonte da noz moscada, para os holandeses. Em troca, os holandeses deram aos ingleses uma colônia pantanosa e sem valor do outro lado do mundo. Uma ilha que eles chamavam de Nova Amsterdã. Hoje, nós a conhecemos como Manhattan, o coração de Nova York. A cidade mais rica do mundo foi trocada por um punhado de temperos. O valor de um ativo pode mudar drasticamente. Mas e se o poder não viesse de um ativo, mas de uma mentira? Uma mentira tão grande que criou um exército inteiro, a partir do nada. Em 1817, uma mulher misteriosa apareceu na Inglaterra. Ela falava uma língua desconhecida, usava roupas estranhas e se dizia uma princesa de uma ilha distante chamada Javaçu. Seu nome era Carabu. E o segredo que ela guardava poderia desestabilizar o império. A alta sociedade ficou fascinada. Ela era um enigma. Usava arco e flecha com maestria, nadava nua e rezava para um deus chamado Alatalá. Ninguém conseguia traduzir sua língua. Especialistas foram chamados, mas falharam. Ela se tornou uma celebridade, um mistério vivo. A emoção de ter o exótico entre eles era inebriante. Mas a história ficava cada vez mais estranha. Ela afirmava ter sido capturada por piratas e escapado. Um marinheiro, no entanto, reconheceu a farsa. A língua desconhecida era um amontoado de palavras ciganas e sons inventados.
A verdade foi revelada. A princesa Caraboo era, na verdade, Mary Baker, a filha de um sapateiro. Uma mulher pobre que criou a mentira mais elaborada da década para sobreviver. Mas o fato mais bizarro não é a mentira, mas a reação do público. Em vez de raiva, eles sentiram admiração pela sua inteligência e audácia. A princesa Caraboo se tornou ainda mais famosa depois de ser desmascarada. Ela fez turnês pela América e pela França, contando sua história. Ela transformou uma mentira em um negócio lucrativo, monetizando a própria fraude. Uma prova chocante de que, às vezes, a boa história vale mais que a verdade. Fato 3. O Sínodo do Cadáver. Enganar os vivos é uma arte. Mas e quando a loucura do poder se volta contra os mortos? A seguir, o julgamento mais insano da história. O dia em que um papa exumou seu antecessor para colocá-lo no banco dos réus. O poder absoluto corrompe absolutamente. E em 897 d.C., o Papa Estevão VI decidiu que a morte não era o fim da justiça. Ele guardava um ódio proibido por seu predecessor, o Papa Formoso, e ele arquitetou a vingança mais macabra que a Igreja já viu. Por ordem de Estevão, o corpo do Papa Formoso, já em decomposição há 9 meses, foi exumado. O cadáver foi vestido com as vestes papais, sentado em um trono e levado a julgamento perante o clero de Roma. Um diácono foi nomeado para falar pelo morto, tremendo de medo ao lado do corpo pútrido. As acusações eram políticas. Estevão gritava com o cadáver, que foi considerado culpado. A sentença foi chocante. O papado de Formoso foi declarado nulo, seus atos invalidados. Os 3 dedos de sua mão direita que ele usava para as bênçãos foram cortados. O corpo foi então despido, arrastado pelas ruas de Roma e jogado no rio Tibre. Um ato de loucura e poder que abalou a fé de milhões. A população de Roma, horrorizada e acreditando ser um mau presságio quando um terremoto danificou a Basílica Papal, se revoltou. O Papa Estevão VI foi preso e estrangulado em sua cela. A justiça, mesmo que tardia, foi feita. Mas se julgar um morto parece insano, espere até descobrir o que acontecia com animais na Idade Média. O sistema legal era ainda mais bizarro. Fato 4. Animais no banco dos réus. Na Europa medieval, se o seu porco comesse uma criança ou sua vaca destruísse uma plantação, não era apenas um acidente, era um crime. E o animal iria a julgamento, com direito a advogado. Isso não era uma piada. Eram processos legais completos. Os animais eram presos, recebiam um advogado de defesa, pago pela cidade, e testemunhas eram chamadas. Em 1474, um galo foi julgado por ter posto um ovo de forma não natural, um ato considerado obra do diabo. O advogado do galo argumentou, mas ele foi considerado culpado e queimado na fogueira. Existem registros de julgamentos de ratos, gafanhotos e até golfinhos. Era uma tentativa desesperada do neocórtex humano de impor lógica e ordem a um mundo caótico e assustador, mesmo que isso significasse tratar um animal como um cidadão criminoso. A história não é um livro de fatos limpos e ordenados. É um porão escuro, cheio de segredos, loucuras e verdades inconvenientes.
poder, o dinheiro e a necessidade de controle levaram a humanidade a atos que hoje parecem saídos de um pesadelo. Estes foram apenas 4 fatos. Existem centenas de outros ainda mais proibidos. Qual deles mais chocou você? A cidade mais rica do mundo trocada por um tempero? Ou o julgamento de um cadáver? Deixe sua opinião nos comentários. Sua estratégia de análise é importante para nós. Se você tem coragem de continuar desvendando o lado sombrio do conhecimento, inscreva-se agora no Curiosidades Obscuras e ative as notificações. O próximo vídeo pode ser ainda mais perturbador. A verdade está esperando.